Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e, claro, lembrando a você que todos aqueles que participarem colocando as suas intenções na Santa Missa de hoje, esses nomes, claro, serão lembrados, rezados, apresentados a Deus, porque cada um tem a sua intenção toda especial. E quando nós temos uma intenção especial, é claro que nós queremos que Deus participe disso com muito carinho, com muita força. E a nossa vida sendo colocada, melhor dizendo, na vida de Deus. Por isso nós temos aqui os pedidos dos nossos irmãos e irmãs. Eu vou apresentar e colocar aqui ao lado de Nossa Senhora Aparecida, que é de fato a nossa padroeira. Natália Carraro, ela é de Roncador, no Paraná. Ela pede oração pela sua saúde, por Maria, por Genélia e também por toda a sua família. Maria Lúcia Bueno de Oliveira Terra Vargas, ela é de Camanducaia, lá em Minas Gerais. Ela pede oração pela alma de Dulce Maria Macedo de Paiva e pede também pela alma de Luiz Gonzaga Chiaradia, pela alma de Salete Miranda e também pede pelo conforto de toda a sua família. Lá de Manaus, no Amazonas, a Valdomira Nunes Barros, ela pede oração pela saúde de Maria e também pede por toda a sua família. A Ana Maria Miranda, ela é de Jequeri, lá em Minas Gerais, o povo mineiro ligando e apresentando os seus pedidos. Ela pede oração pela saúde de Admar Álvares Miranda, Priscila Aparecida Amaro Miranda, por Adriano Álvares Miranda e também pela recém-nascida Maria Eduarda Amaro Miranda. E, claro, pede por toda a sua família. A Tânia Marques Gonçalves, de Itaúna, lá em Minas Gerais, ela pede oração pela cura e libertação da depressão e, claro, ela quer agradecer a Deus por essa cura. Quem liga também, quem apresentou o seu pedido, Dinamar Lima Leite Filho, de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Ele agradece a Cristo das mãos ensanguentadas pela sua vida, pela vida de suas famílias, pela vida também de Isabela Leite, por Jairo dos Santos, e coloca alguns outros nomes aqui, como por exemplo, Guilherme Leite, Arthur Leite, Maria de Lourdes, Hélio Lopes, Ayrton Lopes, pela vida de Hamilton Torres, Cecília Torres e vários outros pedidos. Dinamar, tenha certeza de que nós colocaremos todos esses pedidos na nossa Santa Missa aqui. A Ângela Maria de Oliveira, ela é de Lavras, lá em Minas Gerais, mais um mineiro ligando para a gente aqui. Ela pede oração pela sua família e também pela vida financeira e pela sua saúde. Como é bom, né, a gente saber que tem sócios que ligam e apresentam seus pedidos de oração para a gente aqui. A gente fica muito feliz, porque todas as vezes que a gente coloca essas mensagens, a palavra de Deus na televisão é para pensar e pensamos justamente em você. Por isso eu queria fazer um pedido. Você que é um assíduo telespectador da Rede Século XXI, você que conhece alguém, faça até mesmo você uma campanha para que a gente tenha mais sócios aqui, sócios evangelizadores. Então você vai ligar para cá, o pessoal do call center vai te atender com muito carinho. É coisa bem simples, não é nada demorado, como às vezes a gente vê por aí. Você liga 0 operadora 19 3871 9620, o telefone que aparece no seu vídeo, e você, claro, diga assim, olha, eu quero tornar um novo sócio, eu quero que a palavra de Deus chegue a tantos lares, como, claro, tem chegado com esta nossa nova expansão aqui da Rede Século XXI. Por isso, pense nisso, novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, para que a Rede Século XXI continue sempre firme e forte na vida de tantas pessoas. Muito bem, você já pensou em ser santo? Já? Eu também já. Eu sei que a santidade é um começo de tudo na nossa vida. E todos nós podemos ser santos. Sede santos como o vosso Pai é santo. Jesus Cristo disse isso com muita propriedade e com muita... acreditando que os discípulos poderiam ser isso e que as multidões também poderiam ser santos. Por isso, nós queremos mostrar para você como que é feito esse caminho até a canonização de um santo. E a gente sabe que às vezes esse caminho pode ser longo e demorado. Vamos lá nesse vídeo ver como que funciona tudo isso, como é esse processo de santidade. Acompanhe comigo. A Igreja Católica tem cerca de 10.000 santos e beatos. Embora pareça um número alto, o processo de reconhecimento da santidade de uma pessoa não é tão fácil. Nem a Igreja torna fácil. O processo de beatificação e canonização leva anos, até mesmo décadas. Para começar, uma série de condições já deve existir. O importante é que quando ele ou ela estava viva, já havia uma fama de santidade. E isso continua mesmo após a morte. Também que após a morte, as pessoas peçam a intercessão do candidato para obter favores e graças do Senhor.
Com estes testemunhos, o bispo começa a solicitar o processo na diocese em que o candidato morreu. Ele é então responsável pela apresentação do pedido à Congregação para as Causas dos Santos. Uma vez que essa petição é arquivada, a congregação responde. Se eles dão uma resposta positiva, a causa começa na diocese, com os chamados testemunhos mais importantes daqueles que o conhecia muito bem. Os testemunhos são reconhecidos a favor e contra a pessoa, possivelmente porque há pessoas que têm algo a dizer contra a fama de santidade da pessoa. Desde o início, isso é chamado de fase diocesana, onde a figura-chave no processo é o postulador. O postulador é o leigo ou padre que segue o desenvolvimento da causa e a devoção do candidato específico. Eles seguem o desenvolvimento da fase diocesana e é o único que apresenta a lista de textos a favor ou contra a pessoa utilizada no processo. Uma vez que a Congregação para a Causa dos Santos verifica que o documento enviado pela diocese está correto, começa a fase romana. Quando a causa chega a Roma, há muitos casos em andamento. Se já houver um milagre que já foi estudado e apresentado sobre o candidato, isso faz com que a congregação dê prioridade. Já em Roma, a congregação pede um postulador que vive na cidade para conduzir o caso. O postulador deve então provar que houve um milagre por intercessão do candidato. O milagre é muitas vezes a cura de uma doença, de modo que o Vaticano investiga se é cientificamente inexplicável e permanente. A comissão médica, que consiste em até 50 médicos, estuda estes milagres para garantir que cumprem estas características. Os bispos e cardeais da congregação devem então dar um veredito positivo sobre o milagre, e o prefeito faz um decreto que será confirmado pelo Papa. Quando o Papa aprova, uma data pode ser definida para a beatificação. O passo final antes da canonização é a prova de mais um milagre realizado após a beatificação e, obviamente, atribuído à intercessão do novo beato. Olha só, essa questão da santidade, eu gostei muito que a gente tenha a oportunidade de falar para você sobre essa questão, porque nós temos a seguinte ideia. Para ser santo, Claro, a gente foi formado assim, não só pela igreja, nas nossas catequeses, a nossa formação foi baseada nisso. Os santos, eles são aquelas pessoas que ficam lá nos altares, longe, onde a gente não tem muito acesso a eles, né? O único acesso que a gente tem ao santo é quando a gente reza com ele e pede por ele, para que ele interceda por nós. Quando a gente apresenta essa matéria para você, é para você entender o seguinte: a santidade, ela de fato deve ser uma busca minha, sua, todos nós devemos buscar. Agora, nós temos que tirar um pouco essa ideia de que o santo é uma pessoa completamente perfeita, não tem um errinho sequer. Temos que parar com essa ideia. Por quê? Jesus Cristo apresenta como santidade uma busca total, não da perfeição, mas de fazer acontecer a palavra de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Por que eu gostaria de dizer isso para você? Quando você, por exemplo, tem uma atitude, né, no seu trabalho, vamos colocar assim, no seu trabalho, uma atitude que ajuda uma outra pessoa a realizar melhor o trabalho dela, por exemplo, você já está no caminho da santidade. Já é uma busca que você faz. Uma outra coisa muito bonita que eu aprendi há alguns anos, por exemplo, quando a mulher ela está ali realizando o seu trabalho doméstico, limpando a casa, lavando a louça, com quem quer que faça isso. Essa pessoa, se ela faz com afinco e com carinho isso, é o princípio da santidade que a pessoa já está vivendo na sua vida. Olha que interessante isso. E foi um grande teólogo que disse isso. Não foi qualquer pessoa que talvez não tem tanta formação ou capacidade para dizer isso. Um grande teólogo disse que a santidade ela começa lá onde você está. A santidade não é algo que você vai lá, busca e traz para você, incorpora isso, não existe. A santidade ela é uma prática de caridade. Por isso nós temos grandes santos que tiveram uma vida muito simples. Outro dia, por exemplo, a igreja canonizou Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. Esta mulher viveu numa simplicidade tremenda e aceitando os desafios da sua própria vida. Olha que interessante isso. E eu acho que a gente tem que começar a viver a partir disso.
entender assim, olha, a santidade, ela é esse processo, e eu queria muito que a gente guardasse isso no coração, é esse processo natural da nossa vida. Não queira ser uma pessoa diferente das outras para ser santo. Queira ser tão igual ao outro que você ajuda aquela pessoa a caminhar e ela te ajuda a caminhar bem. Por isso que a gente sempre diz assim, olha, não queira fazer grandes projetos para ser uma pessoa conhecida, famosa, admirada, né, idealizada. Não faça isso. Aliás, não fique preocupado com isso. Pense assim, naquilo que eu estou fazendo no meu cotidiano, eu estou encontrando e posso caminhar pela santidade. Eu acho isso essencial. E sabe uma das coisas que eu procuro, por exemplo, no meu sacerdócio, só para a gente ilustrar essa questão? Eu preciso ser um padre, não que convença as pessoas de que o Cristo de fato veio para libertar e para me resgatar de todos os pecados, para me redimir. Eu não tenho que convencer, eu tenho que viver e dar testemunho. Então, se você, por exemplo, trabalha numa comunidade, numa pastoral, numa paróquia, numa matriz, numa basílica, onde quer que você trabalhe, não queira convencer ninguém. Quando você convence, terminou o convencimento para o outro, você morre. Sabe por quê? Você não está vivendo aquilo e aquilo não é importante para você. É como se você dissesse alguma coisa que você não acreditasse. A palavra de Deus não precisa disso. Ela não precisa de anunciadores que vão convencendo os outros. Não. Ela precisa de pessoas que deem testemunho. E eu acho isso fundamental. Se a gente tem isso como referência, pronto, é só viver a vida naturalmente. Dentro das dificuldades, obviamente, claro, a gente não nasceu num mar de rosas, não criou um mundo que não existe, não, nada disso, vivendo naturalmente, vivendo as suas dificuldades, as suas desesperanças, as suas aflições, isso é fundamental. É por isso que quando a gente fala hoje de santidade, eu gostei muito que já nesse bloco a gente pudesse falar um pouco disso. A santidade é entender isso como, olha, um propósito de vida. Qual é o santo que nós celebramos hoje? Você sabe? Nós celebramos hoje São Pio de Pietrelcina. E esse homem, ao longo de toda a sua vida, ele conviveu com as chagas, ele conviveu com a dor, com o sofrimento. Mas sabe o que é importantíssimo daqueles que conviveram com ele, que escreveram e deixaram para nós esses escritos? É que foi um homem que ele serenamente passou por tudo isso. Olha que bonito. É fácil, não. Quando eu digo bonito, não é bonito de que, que bom, todo mundo quer sofrer. Nada disso. Ele viveu um sofrimento na sua serenidade, dizendo assim, olha, eu não posso fugir disso. Então eu vou assumir isso com o carinho que Deus me proporcionou assumir. E olha que interessante, como é que você, por exemplo, convive com o seu sofrimento? Quando você amanhece, está com dor no joelho, dor na coluna, dor de cabeça, está passando por um momento difícil, como é que você convive com o sofrimento? E não estou dizendo que você tem que se culpar se você não consegue viver essa serenidade, não, nada disso. Mas como que você convive? Você assume como um fardo, olha, não tenho como eu sair disso. Eu vou assumir na alegria e na serenidade de Deus. E Deus certamente vai te dar força para isso. Então pense nisso hoje. Assuma como, eu diria assim, como uma imitação de São Pio. Um homem simples, dócil, amável, enérgico quando tinha que ser enérgico no seu tempo. Mas aceitou até mesmo, veja bem, a incredulidade das pessoas que achavam que ele estava querendo aparecer. No entanto, ele foi um homem firme, né, com autoridade e também entendendo que o seu sofrimento era para ser vivido em paz. Pense nisso, viu? Pense nisso. É uma coisa que eu também vou pensar. Como é que eu vou poder lidar com o meu sofrimento e com a minha dificuldade? Como é que eu vou buscar a minha santidade? Já pensou nisso? Você que é sócio evangelizador, que nos ajuda a levar a palavra de Deus a tantos lugares. Você vive bem isso? O seu sofrimento está aí na sua vida e como é que você consegue organizar essas coisas? Então pense bastante nisso, tá bom? Agora nós temos a nossa temática, não é? A gente falou aqui, lá no início do primeiro bloco, como é que você lida com o ciúme? Posso confessar uma coisa? Eu tenho um ciúme muito grande, um ciúme de livros. Eu sou um padre que tenho esse tipo de ciúme. Isso é bom? É lógico que não. Quando eu vou emprestar o livro para alguém, eu fico pensando assim, será que essa pessoa vai me devolver esse livro como eu emprestei para ela? Será que ela vai ter proveito nessa leitura enquanto ela está fazendo isso? Um dos exemplos. E você, tem ciúme de alguma coisa?
Você consegue lidar com essa situação? Tem, de fato, a possibilidade, lógico, ao longo do nosso programa de hoje a gente vai tentar trabalhar isso, tem a possibilidade de lidar com isso de maneira mais simples? Quer fazer isso? Então não sei se a gente vai conseguir trabalhar como você gostaria, mas a gente vai levar até você, pelo menos, trabalhar melhor isso no seu coração. Porque às vezes, quando a gente se apega demais numa coisa, a gente esquece de viver outra. Quando a gente se apega demais numa pessoa, a gente deixa de conhecer outras. E o ciúme é nocivo e acaba sendo um pecado. É isso que a gente vai viver hoje no programa de hoje, nesta manhã de sexta-feira. Por isso eu quero que você participe. 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo facebook.com/Rede Século 21 ou pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Intervalo é rapidíssimo como sempre. Daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só. Até lá!